digitais. Depois eu falo disso. Aí o professor Antônio César Leal, que talvez alguns de vocês tenham trabalhado com textos dele, que trabalha com bacias, né, da Unesp de Presidente Prudente. A professora Helena Copete Calai, que quem trabalha com ensino seguramente já leu alguma coisa e já, né, já teve referências da Helena. A professora Maria Neida Fantin, que foi uma inovação, foi a primeira área que fez isso e trouxe alguém do ensino da rede pública para a coordenação adjunta, né? Então, a professora Maria Neida, aqui de Curitiba, e o professor Roosevelt, da Federal de Uberlândia. Então, este grupo de 4 aqui, mais 3 lá, 7, eram, né, os coordenadores de todo o processo. Depois, essa aqui foi a lista dos nossos avaliadores. Nós tínhamos 20 avaliadores, porque se entende que a regra é mais ou menos assim, são 20 coleções inscritas, são 20 avaliadores. Não é porque cada um vai corrigir uma não, vocês vão ver depois, né? Mas são 20 avaliadores. Então, e esses avaliadores têm que ter uma composição nacional, né? Não podem ser, por exemplo, só do Paraná, nem só do sul do Brasil, muito embora, por questões logísticas e operacionais, às vezes seja mais fácil e tem um número um pouquinho maior, né? Mas assim, então, vejam lá, então nós tivemos o professor Antônio Carlos de Barros Corrêa, da Universidade Federal de Pernambuco, assim, e mesclando quem é do ensino, quem trabalha com ensino e geografia, quem trabalha com geografia humana, quem trabalha com geografia física, tá? Então, por exemplo, vou tentar puxar pela memória. O Antônio Carlos trabalha com geomorfologia, tá? Lá em Pernambuco. A professora Beatriz Ribeiro, da Federal de Uberlândia, trabalha com cidades médias, tá? O professor César de Davi, da Federal de Santa Maria, trabalha com geografia agrária. O professor Cláudio Bragueto, da UEL, trabalha com geografia econômica. A professora Doralice Sátiro Maia, da Federal de Pernambuco, trabalha com questões do ensino, questões da geografia histórica e questões das cidades, geralmente pequenas. Onde é que eu parei? A professora Elaine, que aqui está, vocês sabem com que trabalha. Né? O professor Emerson Nalvani, da USP, que trabalha com clima. Tá? A Glaucio Marafon, da UERJ, que trabalha com geografia agrária. Heracto Assunção, da Rede Pública do Paraná. Né? Iris Porto, da Universidade Estadual do Maranhão. Confesso que eu não lembro com que a Iris trabalha. Tá? João Clepto Júnior, da Federal de Uberlândia. João Lima, da Unesp de Prudente, que trabalha com clima. Liana Cavalcante, de Goiânia, uma outra referência para as discussões de ensino, né, para as discussões de cidade, ensino, enfim. Né, a professora Liana é super respeitada na área. Luiz Alberto Basso, que é da Geografia Física da Federal do Rio Grande do Sul. Luiz Fernando Lauterti, que é da UFPR Litoral, que foi nosso aluno aqui também, né, trabalha também com Geografia Física. A Margarete Amorim Trindade, da Unesp, que trabalha com clima, né, também, quer dizer, a gente teve aí 2 ou 3 pessoas trabalhando com clima. A Maria Elisa Zanella, da Federal do Ceará, que fez o doutorado em meio ambiente, trabalha com questões ambientais, vulnerabilidade, riscos, assim por diante. A Neuza, né, Talchek, que é da rede, agora é da UFPR Litoral, mas né, nesse momento era da rede estadual. Né? A Valéria Trevisan Burla Jaguiar, que é da Federal de Juiz de Fora, que também é uma referência em termos de ensino da geografia. Né? E a Vilma Lúcia Macanha Carvalho, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalha com geomorfologia, pedologia, enfim. Então, foram esses professores que fizeram a avaliação dos livros. Tá? Muitos deles têm experiências, já foram coordenadores de graduação. A maioria foi professor do ensino fundamental e médio, né? Não a totalidade, mas a maioria, porque são coisas que a gente tem que observar também na equipe. E aí nós tivemos 20 coleções inscritas, 20 avaliadores, e é o que a gente chama de avaliação duplo cega. O que é isso, né? Deixa eu ver se eu pus mais alguma coisa aqui. Não. Então, o que é uma avaliação duplo cega? Nós temos 20 professores, tá? Vamos imaginar, temos 20 coleções e 20 professores.
selecionamos 10 coleções e distribuímos duplicadamente para esses 20 professores. Ou seja, tá? 2 professores, sem saber quem são eles, e aí tem um processo de sigilo mesmo. Os livros, gente, as coleções são todas embrulhadas em papel pardo, para que ninguém consiga saber, ao terminar a reunião, se você vai fazer par com ela, né? Então ninguém sabe, tá? Então, né, essas coleções são distribuídas para 2 professores, aí eles vão embora, tá? Fazem isso nas suas casas. E a gente tem um cronograma muito rígido de trabalho. É super rígido, né? Assim, mas por quê? Porque tem uma ficha, eu não trouxe aqui a ficha, foi uma pena, não esqueci de salvar a ficha, mas tem uma ficha, gente, minuciosa que tem que ser preenchida. E é assim, não é só preencher a resposta. Preencher a resposta é fácil. É o campo dos exemplos. Tá? Então você diz assim, tem lá uma pergunta, depois eu abro aqui, deve ter em algum lugar a ficha, ou tem no manual. A coerência entre a proposta teórico-metodológica e o que foi executado ao longo da coleção, aí não dá para você responder sim ou não. Tá? Não há coerência. Por quê? Por isto, por aquilo, pelo aquele outro. Exemplos de todos os 3 volumes. Tá? Por quê? Porque às vezes a gente parte de um manual do professor que diz assim, a geografia tem que contribuir para a formação de cidadãos críticos, atuantes, com autonomia de pensamento, pá. Depois você abre o livro. Não tem nada a ver. É um livro tradicional, começa lá a geologia, sem fazer qualquer conexão. Ou seja, peraí, você disse que ia fazer uma coisa e fez outra. Tá? Então, para o processo de avaliação, e para que essa coleção eventualmente seja reprovada, é preciso que os avaliadores tenham, que a gente tenha, né? E os avaliadores coloquem os detalhes da leitura. Tá? Então, gente, só voltando aqui, quando a gente fala em avaliação duplo cega, é por isso. Então, são 2 pessoas diferentes, normalmente de áreas diferentes, tá? Alguém do ensino e alguém da geografia física, alguém da geografia física, alguém da geografia humana, tá? Que leem a mesma coleção, preenchem individualmente suas fichas e na próxima reunião presencial vão se conhecer enquanto dupla. E aí vão se sentar na frente de um computador e vão sair das suas 2 fichas individuais e construir uma ficha única. Isso é fácil. Não é. Por quê? Porque tem casos extremos. Tem casos de um avaliador que reprovou e um diz que é maravilhosa a obra. E aí, como é que a gente faz? Né? É bem isso. Bom, tá dando para entender o processo, né, gente? Antes de vir para a reunião presencial, esses avaliadores enviam as suas fichas preenchidas. E aquela equipe de coordenação que vocês viram lá no início, lê todas as fichas. E como eu sei que a Elaine estava trabalhando com o João, eu pego a ficha da Elaine e do João e boto na mesma tela e vou comparando. Tá? Peraí. A Elaine foi muito boazinha, foi muito cruel, né? E o João foi tranquilo. E aí a gente vai questionando e devolve a ficha antes de vir para a reunião, né? E devolve, olha aqui. Elaine, será que você não foi aqui muito severa, né? Porque olha só, as figuras estão tão boas, o cara fez lá, e você está dizendo que as figuras são péssimas, né? Que a cartografia é horrível. Mas veja, né? Então, bom, a gente prepara o terreno para a reunião presencial, né? Aí essas 2 pessoas vêm, se reconhecem enquanto dupla, sentam e tem que fazer uma ficha que a gente chama de ficha consolidada. Então ela vai... Então, vejam só, do ponto de vista de documentos, a gente tem o documento do João, o documento, né, da Elaine, da Maria, né, vamos aqui espolarizar, né? O documento do João, o documento da Maria. Depois nós temos o documento Maria e João, tá?
Isso tudo fica arquivado. Depois nós temos o parecer que a Maria e o João vão fazer, se vão excluir, aprovar, mandar corrigir coisas. E depois nós temos um outro documento que é a resenha. E só a resenha que as pessoas ficam conhecendo, que é o que vai no guia. Tá? Eu tenho alguns exemplos daqui no final. Então veja, nós temos por trás disso aqui, gente, que são, sei lá quantas folhas, não estou vendo aqui, mas 150 folhas, eu tenho 2.000 folhas lá na minha casa, né, de documentos que deram origem a isto que aparece aqui. Então, eu acho que essa é a natureza, né, e esta é é uma das características do processo. O que nós tivemos nessa última avaliação? 2 tipos de obra. A obra multimídia e a coleção impressa. Porque inovou, vocês devem, quem está na escola sabe, né, que agora, eu não sei exatamente como é que as editoras fizeram, porque elas tinham, nossa, avaliar as obras multimídia foi um desafio, né? Por quê? Porque tinha muita coisa que se reportava a certos sites. E aí a gente tinha que ver se o site veiculava propaganda, se veicula, não pode. Sabe aquele site que a gente entra e fica aparecendo propaganda? Não pode. Não pode ser assim, né? Não pode ter propaganda. A atualidade das informações, como é que a editora ia fazer a chave, né, de acesso, se ela ia aproveitar, isso eu não sei, porque eu não tenho a chave, né, eu não entro, mas se as editoras iam aproveitar, para ao mesmo tempo que você tem acesso ao livro, fazer propaganda dos livros dela. Não precisa ser de outros, mas ela está fazendo autopropaganda. Tem alguns grupos editoriais que vocês viram aqui, que são grupos de grandes revistas, né, e mídia de uma forma geral. Quer dizer, será que... Então, o cuidado para que isso não aparecesse, tá? Enfim, então, as obras multimídia, que eram os livros digitais e os livros impressos, totalizavam 18, nos deram um trabalho muito grande, e depois 2 apenas que eram coleções só impressas, que não tinham nenhuma inserção digital. E isso, a ideia é que eu acho que nesse próximo já nem vai ter mais, né? Porque passou a ser uma obrigatoriedade, né? Por exemplo, se é uma obra multimídia, ela tem que funcionar em qualquer computador. Ela não pode ter nenhum requerimento assim especial. Então a gente tinha que rodar em vários computadores. O Roosevelt fez isso para ver. Não, funcionou. Funciona aqui, funciona ali, abre aqui, abre ali. Gente, é uma logística, né? Vocês podem me interromper também, tá? Qual foi o resultado da aprovação? Nós tivemos 18 obras aprovadas, todas as 18 com falhas pontuais. Nós, na geografia, não aprovamos nenhuma obra como veio. Então, se ainda a gente vê problemas, né, são problemas que a gente até conscientemente achou que eram menores e não pediu para corrigir, porque nós não podemos mandar refazer o livro, aí não é falha pontual. Tá? Então tem que ter um cuidado político, assim, né, importante. E 2 coleções foram excluídas. Tá? Então, 2 a gente riscou do mapa. Né? Oi? Tem um número limite assim, de falhas pontuais para excluir? Esse é o problema, não. Isso aí é o que mais gerou polêmica, vai do bom senso da equipe. Nós, na nossa equipe, definimos o que era falha pontual. Mas, por exemplo, aí a gente teve uma reunião em Brasília para confrontar o que a geografia considerava falhas pontuais com o que a história, com o que a sociologia, com o que a matemática considerava falhas pontuais. Por quê? Porque tem uma definição que diz assim, as falhas pontuais é aquela coisa que, se não for corrigida, não compromete o ensino. Tá? Se ela compromete, ela não é falha pontual. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de uma falha pontual, assim, eu estou pegando flashes de coisa, gente. Um livro também estava aprovado, e entre um capítulo e outro tinha uma fotografia. Tá? Uma das fotografias era do Galo da Madrugada em Recife. E o patrocinador do Galo da Madrugada era uma empresa de cerveja. E lá no meio daquela multidão, aparecia alguma coisinha assim. Não pode ter, muito menos de bebida alcoólica. Aí o avaliador disse assim, gente, mas isso é uma foto.
É o galo da madrugada, é a realidade. E qual foi a falha pontual? Borrar a marca da propaganda, entendeu? Então, assim, isso não comprometeu nada, né, do ponto de vista, podia ter mandado tirar a fotografia, mas é que não tinha sentido, né? E outra coisa, gente, só pra gente perceber também, como esse é um processo complicado, não pode ser censura, entendeu? Não é censura. Mas assim, veja só, o que é uma festa de carnaval? O que tem, quando você, né, lembra? O baile, o galo da madrugada, o que tem? Galo da madrugada, é isso mesmo que eu tô falando? É, né? O que tem, gente? Tem de tudo, não é? Então, assim, é difícil isolar ali aquela... Tá ali não é a propaganda da bebida mas aquilo está na composição da paisagem que foi retratada ali. Mas, de toda forma, para evitar polêmica, isso foi uma coisa de falha pontual. Esse negócio que eu acabei começando exemplificando para vocês, nós tínhamos uma mesma pergunta em 2 páginas, uma mesma questão em 2 páginas. Não, tira uma. Isso é uma falha pontual. Vamos imaginar que isto não tivesse sido retirado. Então a pergunta é, o fato da pergunta ter sido duplicada compromete o processo de ensino-aprendizagem? Não, porque inclusive é obrigação do professor ler, né, se apropriar do conteúdo do livro e chamar atenção para problemas. Quem é meu aluno sabe, gente, vira e mexe a gente começa a ler no texto e eu falo, gente, tem um monte de erro nesse texto. Não falo. Vamos corrigir. Aqui essa palavrinha está errada, aqui está faltando um S. Bom, então, isso também é obrigação do professor, né? Ao preparar a sua aula naquele momento, ele, não, peraí, essa informação não é exatamente, não está completamente correta. Uma coisa que é muito interessante também é que muitas vezes essa polêmica sobre conteúdos errados vem, por exemplo, de alguém que está falando que tem um erro, que é um erro muito grave, para falar do município de XYZ que fica na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que só quem é de lá é que é capaz de saber que aquela informação está errada. Mas o fato dela estar errada, de novo, né, não compromete o processo de ensino-aprendizagem. Então, é por isso que eu digo para vocês, vai ser, gente, eu atesto, é absolutamente impossível que o livro não tenha nenhum erro. É impossível, tá? Então, assim, pessoas, né? Esse exemplo, outro exemplo que eu dei para vocês do nome errado da cidade porque passa um determinado rio, né? Era o professor de uma escola daquela cidade. E ele dizia assim, eu já falei 200 vezes pro MEC, isso é um abuso, um absurdo. A gente entende que está errado, tem que ser corrigido, claro, mas qual é o peso daquele erro no conjunto? Tá? Então, o grande problema das falhas pontuais é que não há um padrão. Tá? Então, assim, vai da discussão, do bom senso da equipe, daquilo que os avaliadores apontaram como sendo falha pontual e da coordenação depois, da equipe de coordenação dizendo, não. Por exemplo, né, alguns livros, alguns avaliadores, algumas duplas de avaliadores apontaram 50 falhas pontuais. Tá? O que eu fiz? Eu e a coordenação sentamos e fomos uma a uma. Uma a uma. Imagine, gente, em 18 coleções, né? Lê e tal. Não, desculpa, isso aqui não é falha pontual. Isso aqui foi, sabe, isso aqui não é necessário. Isso aqui não compromete. Então a gente foi fazendo isso, né, de forma que chegou num número mais razoável, né, de falhas pontuais. Isso aqui, gente, passou a vigorar a partir de 2015. Para 2015, né? Foi definido no edital 3 anos antes. E está valendo até hoje. Então, houve uma redução. O livro do aluno de geografia, aqui é só geografia, tem que ter, no máximo, 288 páginas. Eu brinquei e falei assim, mas por que 88? Né? Porque tem negócio lá de impressão, mas tudo bem, cabalístico, 288 páginas. E o manual do professor, 400 páginas. Tá? Então, esses são os limites de cada volume. Do primeiro, segundo, terceiro ano. Né? Esses são os limites colocados para a área de geografia. Embora, se vocês pegarem lá os editais gerais, vocês vão ver que esses limites se repetem em várias disciplinas. Tá? Então, foi um pacote. Tá?
História, acho que história é o mesmo, não me lembro agora. Disciplinas tais têm esse limite e algumas outras têm um limite maior, tá? E algumas um limite menor também. Então, por que, gente? Porque eu vou também contar aqui um outro exemplo. Na edição de 2012, né, que foi para público em 2012, nós tivemos uma determinada coleção que ela tinha 400 páginas cada volume do aluno, tá? Então, vocês calcularam 400 vezes 3 volumes? A pessoa que avaliou levou um susto, né? Porque, gente, é uma caixa. Tudo bem, o problema não é... O problema é o que tem lá dentro que justifica esse monte de página. Então, assim, a maior parte dessas 450 páginas eram transcrições de perguntas de vestibulares ou do Enem. Ou seja, você tinha lá, eu estou chutando, tá? 30 páginas por capítulo e 50 páginas de exercício. Tá? E exercício sem nenhum crivo. É copiar e trazer para o livro. E isto repercute num outro problema, que é como é que a gente analisa os erros contidos nas questões de vestibular. Percebe? Porque assim, o cara vai dizer, não, não fui eu que escrevi. Eu peguei lá da Unirio, da FUVEST, da UFPR, da não sei, da USP. Só que aí, se aquela questão tem um erro, percebe? Então, o autor do livro tem que avaliar o que é que ele está colocando no livro dele. Porque o erro passa a ser dele. Entenderam o que eu quis dizer? Né? Então, é um erro indireto, mas é um erro dele. Porque ele absorveu as questões sem um crivo. Então, essa coleção, por exemplo, que tinha 400, 500 páginas, ela tinha uma série de problemas e ela foi reprovada, excluída em 2012. Depois ela foi reinscrita em 2015 e foi aprovada. E assim, teve uma drástica mudança, tá? Não só de tamanho, mas também de conteúdo, né? Porque a gente não está lá, não é uma balança, você chega, pesa, não, tem que ter muitos argumentos. E esses argumentos, gente, só para vocês saberem, eles são enviados para as editoras. E as editoras têm sessões, têm departamentos com advogados para trabalhar isso, né? Então, a coisa tem que ser muito bem fundamentada. Então, este é o limite das páginas que nós temos. O limite máximo, não existe limite mínimo. Por quê? Porque depende da proposta do livro, né? Da proposta do ponto de vista teórico-metodológica. Depende, gente. Não tem limite mínimo, tem limite máximo. Tá? Isso é uma coisa fundamental. Né? Quais são os princípios? Embora eu não tenha trazido o questionário, que tem... Nossa, eu nem me lembro mais, mas acho que tem umas 30 páginas o questionário, gente. É uma coisa assim. A primeira vez, só para vocês terem uma ideia, né? Bom, eu já trabalhei em milhões de coisas, em milhões de processos de avaliação. A primeira vez que eu trabalhei na avaliação do livro didático, quando eu terminei de preencher a primeira ficha, eu falei assim, não dá, é impossível, né? É o trabalho mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. E eu continuo dizendo, né? Gente, olha, vocês entrarem lá, né, vocês vão ver no meu currículo por onde eu já passei, o que eu já fiz na minha vida profissional. Este foi o trabalho mais difícil, sem dúvida nenhuma, que eu já fiz. Tá? Tanto como avaliadora e depois muito mais ainda como coordenadora. Né? Na verdade, coordenadora é mais de responsabilidade sobre o conjunto do processo. Qualquer erro sou eu que respondo. Né? Como avaliadora é pela intensidade do trabalho. Né? Enfim. Então, cada questão que aparece lá, que depois vocês vão ver nos guias, né, podem ver, que eu sei que alguns vão ter curiosidade de acessar, elas são baseadas nos princípios. Então, qual é a ideia? Os princípios não podem ser, alguns princípios não podem ser feridos. Tá? E tem dois conjuntos de princípios. Uns princípios gerais para todos os livros didáticos, de todas as áreas do conhecimento, e princípios particulares da geografia. Eu vou pegar aqui um exemplo de princípios gerais. É uma que diz assim, o livro não pode veicular preconceito, estereótipo. Ele tem que contribuir para a formação, para a cidadania, para o convívio social republicano. Está lá.
Isso para todas as áreas. Então significa que, por exemplo, como é que a gente avalia isso? Outra coisa, outros temas que perpassam não todas as áreas, na matemática, por exemplo, fica difícil, né? Mas as áreas, as humanidades. O livro tem que expressar a diversidade socioeconômica e cultural da população brasileira. Portanto, não pode ter só foto de menininho de olhos azuis. Não pode. A mulher tem que aparecer no livro. Quer dizer, tem uma questão que a gente sempre coloca. Há mulheres em espaços de poder? Tá? Como é que algumas editoras se saem dessa questão? Botando uma foto de uma mulher, eu aqui, né, dando aula, né? Então, aí a gente também questiona, mas isso é suficiente? Bom, não é suficiente, mas pelo menos é o início, tá? Então, assim, tá lá. Por exemplo, uma outra questão muito interessante, né? Expressa a diversidade, não pode, né, ter preconceito racial. Sempre tem o Milton Santos, a foto do Milton Santos. Porque isso garante um negro colocado lá com um espaço de poder. De poder, não poder no sentido político partidário, mas assim, alguém que foi, né, um intelectual reconhecido. Então, a foto do professor Milton é muito comum nos... Gente, por favor, não vamos dizer que... Vamos organizar essas ideias, né? Não é por isso que o professor Milton está nos livros. Tá? Não é por isso. Mas esse é uma coisa que une, né? E aí aparece o professor Milton. Uma outra coisa também muito interessante, que me chamou a atenção, é como que a discussão do meio técnico científico e informacional, proposta pelo professor Milton, aparece numa série de livros didáticos. Agora! Mas vamos raciocinar para o professor Milton morrer em 2001. Ele começou a trabalhar com o meio técnico científico e informacional nos anos 80. Só para vocês terem uma ideia de como é que é lenta essa passagem daqueles conteúdos que a gente trabalha em sala de aula, na formação do professor, para o livro didático. Tá? E são alguns que trabalham com esses temas, algumas pessoas, né? Que, né, não está em todos os livros. Mas enfim, então... Quais são os princípios de avaliação dos livros didáticos para a geografia? Aqui eu acho importante a gente ler, né? Então, isso é um pressuposto, né? É um princípio. Para a geografia, é importante localizar, compreender e atuar no mundo complexo, problematizar a realidade, formular proposições fundamentando-se em um corpo teórico-metodológico baseado nos conceitos de natureza, paisagem, espaço, território, região, rede, lugar e ambiente. Aí eu vou fazer uma pausa. Vejam que, se a gente tivesse que dizer quais são os conceitos fundamentais da geografia no ensino médio, estão ali, tá? Então, olha lá. Natureza, paisagem, espaço, território, região, rede, lugar e ambiente. Incorporando também dimensões de análise que contemplam tempo, cultura, sociedade, poder e relações econômicas e sociais. Essa fundamentação deve ter uma referência, deve ter como referência os pressupostos da geografia como ciência que estuda as formas, os processos, as dinâmicas dos fenômenos que se desenvolvem por meio das relações entre a sociedade e a natureza, articulando-se os fenômenos e considerando as dimensões local, regional, nacional e mundial. Aí a gente está falando de escalas, né? É importante também dominar as linguagens gráfica, cartográfica e iconográfica para